E aí pessoal, trazer aqui agora um exercício sobre indução para vocês. Esse exercício está no livro Dossiers, ele é bem usado comumente, eu mesmo vi quando eu fiz Física 3, e inclusive esse daqui é um exercício que caiu na minha prova. Aí eu achei interessante trazer para vocês, tá? Ele é do livro do Young e Friedman, que é aquele Sears e não sei quem. Ele tá nesse livro, tá? Quem tiver interesse de ir atrás e dar uma olhada. O livro é bom, mas eu ainda prefiro o Halliday. Eu só trouxe esse exercício porque ele acabou caindo na minha prova e eu achei interessante ele para trazer para vocês nessa parte. Falar a verdade, ele é bem a cara do Cícero, muita dedução, para no final fazer uma conta. Então achei ele bem parecido com a metodologia do Cícero. Vamos lá começar então. A corrente no fio longo e retilíneo AB, indicado na figura, está orientada de baixo para cima e aumenta regularmente a uma taxa d/dt. Letra A. No instante que a corrente é I, quais são os módulos, a direção e o sentido do campo B, a uma distância r para a direita do fio? Bom, já que a corrente é I, nesse caso, a gente sabe que o campo magnético produzido por um fio retilíneo longo, a uma distância r, ele já é padronizado a fórmula, né? A gente não tem que deduzir e integrar nada. Inclusive, é a mesma fórmula dos outros exercícios que eu fiz anteriormente. Aí, o campo magnético é o μ0 vezes a corrente dividido por 2πr. Isso daí é a fórmula básica do campo magnético gerado por um fio retilíneo, certo? Aí ele pede uma distância r, tudo normal. Agora o sentido é só você fazer a regra da mão direita, tá bom? O polegar para cima, você vê para onde os seus outros dedos indicam. O polegar para cima, os dedos indicam para dentro. Por isso o sentido é para dentro da folha. Beleza? Essa aqui, bem tranquilinha, lembra bastante o campo magnético gerado por um fio. Nada de diferente. Agora, qual que é o fluxo, a taxa do fluxo, né, através da faixa estreita sombreada? Que é essa faixa aqui de dentro. Aqui agora a gente vai ter que começar uma dedução brava, tá? A gente tem que a taxa do campo magnético é igual o campo vezes a área, ok? A taxa do campo, a derivada, né, a taxa do campo magnético é igual ao campo magnético vezes a derivada da área, a taxa da área. Só que essa taxa da área, a gente pode escrever, já que ela é parecida com fio, né? Essa parte sombreada aqui, a gente pode escrever ela como sendo a altura, que é L vezes dr, que é um pequeno pedacinho dela, certo? Seria como pegar um dq dela, por exemplo. Um dq não, né? Porque dq é de carga, mas é uma parte infinitesimal dela. Aí então, já que o fluxo do campo magnético é igual ao campo magnético vezes a área, a derivada do fluxo do campo magnético é igual ao campo magnético vezes a derivada da área. A gente já explicitou a derivada da área, é só a gente voltar agora no próprio campo magnético, que foi descrito aqui em cima pela equação do campo magnético gerado por um fio retilíneo longo, certo? É a mesma coisa aqui, ó. A gente só vai acrescentar esse dA, certo? Que é essa área que a gente está interessado aqui, que é o L vezes dr. Aqui, ó. Eu só refiz tudo essa parte aqui aplicando os conceitos. Então, o fluxo do campo magnético é igual ao campo magnético vezes a área, a derivada do fluxo do campo magnético é igual ao campo magnético vezes a derivada da área. A derivada da área a gente pode escrever como LdR. Aí a gente volta aqui em cima e só substitui o que a gente encontrou, certo? Nada foi tirado do além aqui, tá tudo explicadinho, tudo certo aqui, ok? Eu acho bastante importante vocês lembrarem sempre desse conceito de pegar sempre um pedaço infinitesimal da área que você está estudando, para daí fazer a integral dele, que a maioria dos exercícios que vocês vão encontrar, vão se deparar, vai ser basicamente isso. Vai ser um fio retilíneo longo, aí alguma coisinha você vai ter que pegar um pequeno pedaço dele, ver em relação ao resto e integrar todo mundo. Então, se atentem bastante a essa parte sobre a derivada do pequeno pedaço, né, um pedaço infinitesimal da área que você está interessado, certo? Aí, então, o fluxo, né, através dessa faixa sombreada vai ser o fluxo do campo magnético vezes essa área que a gente descobriu, que é L, que é a altura, dr, que é a largura, né, a largura dela. Isso daqui é bem tranquilo.
Agora C. Qual é o fluxo através da espira? Qual é o fluxo total através da espira? Bom, para a gente fazer o fluxo através dela toda, a gente tem que integrar, que é exatamente o que eu estava dizendo. Para achar o fluxo, a derivada, né, a derivada do fluxo, a integral da derivada do fluxo é igual ao fluxo. Isso daqui vocês vão usar muito também. Então, para achar esse fluxo, a gente integra o que a gente acabou de encontrar aqui com relação a R, certo? Para os intervalos de integração, né, vai ser do primeiro contato, que é esse lado da espira, o lado que está mais perto do nosso fio condutor, até o último lado aqui, que é essa distância B. Aqui os intervalos de integração de A até B. Aí a gente vai integrar o que a gente encontrou aqui como sendo a derivada do fluxo com relação a R. Como vocês podem ver, a gente só tem o R aqui embaixo, a gente pode tirar todo mundo e vai ficar a integral de 1 sobre R, variando de A a B. Isso aqui vai resultar em um ln, vai ser ln de B menos ln de A. Isso daqui é uma propriedade do ln, que você pode escrever ele assim. Então, esse daqui é o fluxo total através da espira, ok? Agora vai para a letra D. Qual que é a FEM induzida na espira? A gente sabe que a FEM é a taxa do campo magnético pelo tempo. O campo magnético a gente já descobriu quem que era, aqui. E é sobre o tempo. É só a gente colocar isso daqui sobre a derivada do tempo. A gente vai ver quem que tem relação com o tempo aqui nas nossas medidas, nas nossas unidades aqui. Fazendo isso, a gente vai encontrar essa equação aqui da FEM induzida, certo? Vai ser o μ0, 2π, o L e o Ln. A única unidade que a gente está trabalhando aqui que tem relação com o tempo é a corrente, certo? Di dt. Então, fazendo isso daqui, a gente vai encontrar essa equação aqui de baixo. Transformando ela... Transformando não, né? Essa daqui já é a resposta da D, que é só transformação de equação, só vendo as variáveis, fazendo as mudanças necessárias, a gente encontra isso daqui. Não é nada fora da casinha, nada de outro mundo, certo? Aí agora na E avalia o valor numérico da fé induzida e ele começa a nos dar os valores, né? Aí é só substituir nessa equação que a gente encontrou aqui. Deixa eu ver alguma coisa a mais. Acho que é só isso mesmo. Que a fé induzida é a taxa do campo magnético pelo tempo, a taxa do campo magnético é só a gente colocar sobre dt. Só tem uma unidade que a gente está trabalhando que tem relação com o tempo, que é a corrente, que é a quantidade de carga que ela passa durante o tempo sobre uma determinada área. Aí aqui essa parte final eu só substituir os valores, tá? Se vocês quiserem bater A 12 centímetros, lembrando, tem que transformar tudo para o sistema internacional. Isso aqui todo mundo vai para metro. Aí a D e dt, que a gente encontrou aqui, né? Que é a única unidade que tem relação com o tempo, por isso D e dt. Vocês poderiam acabar deduzindo isso pelo enunciado também, né? Que ele informa que é D e dt. Mas era só vocês repararem que ninguém aqui tem relação com o tempo a não ser a própria corrente. Aí só substituindo aqui vocês vão encontrar o valor da fé induzida. Mas esse exercício é bem importante porque ele trabalha essa parte além da fé induzida, né, que foi introduzida agora. Ele trabalha bastante com mais de uma área envolvida, né? Vocês podem ver aqui a gente tem essa distância A, a distância B, e aqui ela é um fio fechado. Eu vou cair vários exercícios desse tipo, eles tentando passar sobre um campo magnético, entrando ou saindo, ou alguma coisa do tipo. Então acho bem importante vocês passarem bem esse exercício aqui, tentarem deduzir ele sozinhos, né, do zero, a partir da forma que vocês conhecem já do campo magnético gerado por um fio retilíneo longo. Como esse exercício é bem dedução, eu acabo não conseguindo fazer muita coisa. É só ter que deduzir e eu só vou jogando as unidades não, né? Os valores aqui, quem seria? Eu recomendo vocês tentarem fazer ele do zero, sozinho, tentando enxergar exatamente o que está acontecendo, ok?
Eu não sei se eu vou fazer mais um sobre indução, indutância, porque pelo que eu vi o professor ainda não chegou a passar eles em um circuito, né? Então acho que eu vou esperar um pouquinho aqui, aí o próximo exercício só na próxima semana, para esperar ele colocar o conteúdo, apresentar o conteúdo, aí eu passo para o indutor em circuito e tudo mais, certo? Mas a prova de vocês, eu acho que cai só até essa parte aqui de lei de Faraday, se eu não me engano, e aquelas listas que eu postei no grupo, certo? A lista, acho que foi a 4 e 5, se eu não me engano. Aquelas duas últimas listas que eu postei no grupo. É importantíssimo vocês fazerem ela, que ela ainda tem relação com essa prova de agora do dia 8, certo?